Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos falar agora sobre estamos já finalizando os nossos conteúdos, mas a gente vai falar sobre potenciação. Na verdade, como eu disse, a gente vai relembrar a potenciação, porque é um conteúdo bem simples para vocês estudarem, tá? Bom, então o que é a potenciação? Quando eu tenho uma multiplicação onde os meus fatores são iguais, então eu vou fazer uma potenciação, que já é uma técnica que vem para facilitar a multiplicação. Então, por exemplo, aqui, ó, o que seria esse 2 elevado à terceira potência? Então, esse número que está aqui em cima, bem pequenininho, que é o que a gente chama de expoente, ele vai indicar quantas vezes a base multiplica por ela mesma. Então, aqui não é fazer 2 vezes 3, porque daria 6, tá? Então, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Agora, aqui eu tenho uma base negativa, porque minha base é o menos 3. Então, menos 3 elevado ao quadrado, ou à segunda potência. Então, menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3, 9. Menos com menos, pela regrinha de sinal, é mais. Aqui eu vou ter, então, menos 5 elevado ao cubo, né? A terceira potência. Então, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, que eu vou ter menos 125. E aqui eu tenho uma fração elevada ao quadrado. Bom, então, eu vou explicar, lá na frente a gente vai falar sobre as frações também como base. Então, tipo de potenciação. A seguir, nós vamos ver quais são os tipos de potenciação. Então, em primeiro lugar, quando eu tenho aqui uma base, desde que essa base seja diferente de zero, então eu vou ter um A, esse Azinho, que é o número aqui embaixo, que é a minha base, e esse N, que é o número pequenininho, que eu vou chamar de expoente. Então, exemplos aqui, 4 elevado a 1, tá? Eu vou ter aqui também 3 elevado à quarta potência. Vou ter também aqui menos 2 elevado ao cubo, tá? Então, qual que é o primeiro caso? Tem uma regrinha, então, que vai dizer que todo número elevado a expoente zero vai dar 1, tá ok? Então, isso aqui a gente tem que gravar. Qualquer número elevado ao expoente zero é igual a 1. Então, eu tenho aqui, ó, 9 elevado a zero vai dar 1. Menos 3 quintos elevado a expoente zero é 1. Então, é só colocar o resultado 1. Quando a potência... quando eu tenho um expoente negativo. Bom, então eu não consigo calcular uma potência com expoente negativo. Eu preciso transformar esse expoente para que ele se torne positivo. Então, para que o meu expoente se torne positivo, como por exemplo, A elevado a menos 1. Então, eu preciso inverter a minha base. Então, se é A elevado a menos 1, aqui embaixo do meu A não tem nada, mas é como se fosse A sobre 1. Então, vai ficar 1 sobre A. Aí, o meu expoente, que era o menos 1, passa a ser um positivo. Então, se eu tenho aqui, ó, A elevado a menos 2, então eu vou inverter, então vai ficar 1 sobre A elevado a 2, ele fica positivo, e aí eu consigo calcular. Tá ok? Então, toda vez que eu tiver um expoente negativo, eu preciso inverter o meu número para que eu possa transformar ele em expoente positivo. Então, se for A sobre B elevado a 1 menos N, então é só inverter. Então, vai ficar B sobre A e aí o N fica positivo e eu consigo calcular. Exemplo, 4 elevado a menos 1, então vai ficar menos 1 sobre 4. E o expoente, que é o 1, é positivo, ele acaba sumindo, porque 4 elevado a 1 é ele mesmo. Quando eu tiver menos 1 elevado a menos 1, então é só inverter, esse menos 1 vai lá para baixo e o 1 fica positivo. Quando eu tenho aqui, ó, menos 2 elevado a menos 2, então eu só vou inverter, então esse menos 2 vai lá para baixo, o expoente passa a ficar positivo, e aí menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. Bom, então aqui a gente tem alguns exercícios. E quando a minha potência tiver um expoente fracionário? Bom, então eu vi o primeiro caso. Quando o meu expoente é 0, o resultado vai dar 1. Quando o meu expoente for negativo, eu preciso inverter ele para o meu expoente ficar positivo e aí sim eu conseguir calcular. E quando o meu expoente é uma fração, eu tenho que converter esse expoente em uma radiciação. Então, ele vai virar uma raiz. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o meu 3 elevado a 1 quinto, o meu expoente é uma fração. Então, o 3 passa para dentro da minha raiz
E esse número de baixo da fração, ele vem aqui para fora, ó. Ele vai vir aqui para o meu índice. E o número de cima da fração é o meu expoente aqui dentro. Tá ok? Vou só aumentar um pouquinho para vocês verem melhor. Então, por exemplo, aqui eu tenho 5 elevado a 4 terços, ó. Então, o meu denominador, que é o 3, vem aqui para fora. E o meu numerador, que é o 4, vai ficar aqui dentro como expoente. Tá ok? Então, eu também posso fazer o inverso. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 25 é a mesma coisa que 25 elevado a 1 sobre 2. Mas por que 1 sobre 2? Porque quando eu tenho no índice 2, a raiz quadrada, normalmente a gente não escreve esse 2. Mas eu sei que aqui é uma raiz quadrada, então aqui é o índice 2. E o expoente que eu tinha aqui em cima do 25 era o 1, então ele vai lá para cima e volta o 2 aqui para baixo. Tá ok? Bom, propriedades da potenciação. Produto de potências de mesma base. Então, quando eu multiplico duas potências que a base é igual, ó, 4, 4, então repete a base 4 e soma os expoentes. Então, 2 mais 6, 8, tá? Então, na multiplicação de potenciação onde a base é igual, eu repito a base e somo o expoente. Então, o mesmo acontece aqui, ó. Eu repito a base, que é menos 5, e somos expoentes. 3 mais 4, 7. Quando essa base for uma fração, não tem problema. Repete a base, que é 2 terços, e somos expoentes. Menos 2 com 3, vai sobrar 1. Então, o 1 geralmente a gente não escreve, tá? E assim segue. Na divisão de potências de mesma base, então eu tenho aqui, ó, 3 quintos dividido por 3 a terceira. Ao invés de eu somar os expoentes, eu vou subtrair os expoentes, tá ok? Então, o que é o 3 quintos? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E o que é o 3 ao cubo? É 3 vezes 3 vezes 3. Então, eu posso cancelar. Como vocês viram nas aulas anteriores, numa multiplicação eu posso cancelar esse 3 com esse com esse com esse. Então, o que sobrou? 3 ao quadrado. Bom, então sempre eu vou levar em consideração que numa divisão de potências com bases iguais, eu subtraio os expoentes. Na multiplicação, eu vou somar os expoentes, tá ok? Bom, então potência de uma fração. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2 terços elevado ao cubo. Eu vou fazer da mesma forma se aqui fosse um número natural ao invés de uma fração. Então, é 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Como a gente tinha visto na aula de multiplicação de frações, então é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. 5 sétimos com expoente negativo, lembra? Eu preciso tornar esse expoente positivo. Então, eu vou inverter a fração, eu vou inverter a base, que era 5 sobre 7, vai ficar 7 sobre 5 elevado ao quadrado. E aí, eu faço 7 vezes 7, 49, 5 vezes 5, 25. Bom, vamos então para a potência de outra potência. Então, quando eu tenho aqui, ó, um exemplo, 5 ao cubo elevado ao quadrado, então toda vez que ficar expoente com expoente aqui, ó, basta eu multiplicar os expoentes. Então, 5 ao cubo elevado ao quadrado é só fazer 3 vezes 2. Então, vai ficar 5 elevado à sexta. Eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, aqui, ó, 3 ao quadrado elevado à quarta. Então, repete a base, que é 3. 2 vezes 4, 8, tá? E assim por diante. Bom, então agora a gente vai trabalhar com a radiciação, certo? Então, o que é a radiciação? Eu descobri, é uma pergunta na verdade, né? Qual número que elevado a uma determinada potência vai me dar aquele resultado? Então, por exemplo, aqui, ó, a raiz cúbica de 125. Significa que qual é o número que vezes ele mesmo, as 3 vezes, vai dar 125. Então, é o 5, por quê? 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Então, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Aqui agora eu tenho a raiz quarta de 16. Ou seja, qual é o número que vezes ele mesmo 4 vezes vai dar 16? Então, é o 2. Por quê? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Bom, então aqui eu tenho como resultado o 2 por conta disso.
Um próximo caso aqui, ó. É raiz cúbica de menos 27. Então, quando a base aqui é negativa, aí eu preciso olhar para uma coisa. O meu índice é ímpar. Então, existe a possibilidade, sim, de ter um número negativo. Quando o meu índice aqui, no caso, quando não aparece, a gente sabe que é o 2, porque a gente fala raiz quadrada. Se ele for par, então não existe um número que vai dar negativo quando o meu índice for par. Então, no caso, como o índice é par, número negativo, então não existe resposta dentro do conjunto dos reais. Então, aqui, a raiz cúbica de menos 27 é o menos 3, porque menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9, vezes menos 3, menos 27. Então, só lembrando que esse símbolo é o radical, o número que está lá dentro é o radicando, B, aqui no caso, é a raiz, ó, só para a gente olhar. A raiz aqui que é o resultado, e esse númerozinho que fica aqui em cima é o índice. Então, geralmente, quando o índice não aparece, a gente sabe que é o 2, tá ok? E agora a gente vai terminar com a racionalização. Então, o que é racionalizar? Nós não podemos trabalhar, encontrar uma solução que tenha como raiz lá no denominador, lá embaixo. Então, não pode existir uma raiz lá embaixo na fração, lá no denominador. Então, o que a gente faz? Existe uma técnica para isso, tá ok? A gente multiplica. Então, se eu tenho uma fração, por exemplo, 1 sobre a raiz quadrada de 3. Eu sei que eu não posso ter raiz quadrada de 3. Então, eu vou multiplicar lá embaixo, lá no meu denominador, por um número igualzinho o que ele já é. Porque eu vou ter um número ao quadrado. E isso vai fazer com que ele saia da raiz. Então, por exemplo, 1 raiz de 3, eu vou multiplicar lá embaixo por raiz de 3. Só que toda vez que eu multiplico lá embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também pelo mesmo valor. Para me encontrar uma fração que seja equivalente, como a gente já viu na aula anterior. Então, racionalizar nada mais é do que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor que já estava lá embaixo, tá ok? Então, eu vou ter uma vez raiz de 3, raiz de 3. Só que raiz de 3 vezes raiz de 3, eu vou ter aqui dentro a raiz de 9, né? Então, a raiz de 9 vai dar 3, e aí ele vai sair de dentro da raiz. Então, esse é o procedimento para racionalizar, tá ok, pessoal? Então, mais uma vez nós encerramos mais uma videoaula, e qualquer dúvida que vocês tenham, pode acessar o fórum Tira Dúvidas e deixar lá registrado, tá ok? Obrigada, pessoal, e bons estudos!